Governar o Brasil hoje, olha, é praticamente como tentar atravessar um campo minado. Para qualquer lado que se olhe, tem um risco. De um lado, o Congresso Nacional mais poderoso do que nunca. Do outro, uma oposição articulada. E para complicar tudo, uma verdadeira guerra acontecendo dentro do próprio governo. Hoje a gente vai tentar entender como se navega nesse cenário tão complexo. Bom, e para a gente entender essa confusão toda, nossa análise vai ter 5 etapas. Primeiro, a gente precisa entender o básico. As regras do jogo mudaram. Depois, vamos mergulhar de cabeça nas 3 grandes frentes de batalha que o governo enfrenta hoje: a briga com o Congresso, o conflito dentro da própria base aliada e, claro, o cerco da oposição. E, por fim, vamos ver o que tudo isso significa para a saúde da nossa democracia. Então, vamos lá. O ponto de partida para entender tudo isso é o seguinte: as regras do jogo político no Brasil, elas simplesmente mudaram. Completamente. Aquele manual antigo, sabe, que explicava como um presidente deveria governar, pode jogar fora. Ele não vale mais. E entender por que ele não vale mais é a chave de tudo. Por muito, muito tempo, existia uma fórmula que todo mundo conhecia para governar o Brasil, o tal do presidencialismo de coalizão. A lógica era bem simples, na verdade. O presidente ganhava a eleição e, para conseguir aprovar seus projetos, ele distribuía ministérios e cargos para vários partidos. Era um toma lá da cá. Eu te dou um ministério e você me dá os votos da sua bancada no Congresso. Pois é, só que esse modelo, ele acabou. Desmoronou. O eixo do poder que antes ficava concentrado lá no Palácio do Planalto escorreu pelas mãos do presidente e foi parar direto no colo do Congresso. Hoje, a moeda de troca é outra. Não é mais o cargo de ministro, não. É o controle de pedaços bilionários do orçamento federal. Ok, mas como isso funciona na prática? Como é que o Congresso usa esse poder todo? É aí que a gente entra na nossa primeira frente de batalha. A briga, a verdadeira queda de braço pelo controle do cofre. E quem está no centro de tudo isso, com o perdão do trocadilho, é o famoso Centrão. Não é um partido só, mas um blocão de parlamentares que, olha, não está muito aí para ideologia de esquerda ou direita. O negócio deles é pragmatismo puro. Eles têm os votos e trocam esses votos por controle de verbas. Simples assim. Na prática, quem dita o ritmo do jogo hoje são eles. E essa tabela aqui, ela escancara o paradoxo que a gente está vivendo. Dá uma olhada, partidos gigantes, como União Brasil, o PP, o Republicanos, eles têm um monte de deputados, mas proporcionalmente pouquíssimos ministérios. Isso prova o que a gente falou. Ter um ministro no governo já não significa mais nada. Não garante voto, não garante lealdade. A moeda de troca de fato mudou. E esse número aqui é impressionante, 34%. Isso aí é a fatia de votos que o governo precisou da oposição para conseguir aprovar pautas cruciais. O que isso quer dizer? Que a tal base aliada do governo, no papel é uma coisa, na hora do vamos ver, na hora de votar, a história é outra. A governabilidade virou uma eterna incerteza. Então, o resumo da ópera é o seguinte: acabou aquela governabilidade por atacado de grandes alianças. Agora é tudo no varejo. É voto a voto, é governar pauta a pauta. Quer aprovar um projeto? Tem que sentar, negociar, liberar emenda, abrir o cofre. E isso tem um custo gigantesco, não só para as contas públicas, mas para o próprio poder da presidência, que fica cada vez mais esvaziado. Mas olha, se o problema fosse só o Congresso, talvez fosse mais simples. O buraco é mais embaixo. E aqui a gente entra na segunda frente de batalha, que é talvez a mais curiosa de todas. É uma guerra civil. Uma briga que acontece dentro de casa, dentro do próprio governo. A gente precisa lembrar que a aliança que elegeu o governo foi uma frente ampla, né? Juntou gente de tudo que é lado. E agora, a conta chegou. Dentro do governo é um cabo de guerra que não para. De um lado, o pessoal da economia, falando em cortar gastos, em zerar o déficit para acalmar o mercado. Do outro, a ala política, batendo o pé, querendo mais dinheiro para cumprir promessa de campanha, para fazer obra, para mostrar serviço. E essa briga não é nos bastidores, não, é pública. A gente vê ministro batendo boca com o presidente de partido pela imprensa. O ministro da Fazenda, por exemplo, Fernando Haddad, vive uma espécie de fogo amigo constante. Ele apanha de todos os lados, inclusive de gente do próprio partido, que o acusa de ser muito rígido com as contas. E qual o resultado disso tudo? Uma confusão generalizada na comunicação. Chega ao ponto que a gente vê aqui. O próprio presidente da República vem a público e basicamente diz que a principal meta do ministro da Economia dele é difícil demais de cumprir. Imagina o sinal que isso passa, né? Para o mercado, para a população. A percepção é de um governo que não sabe para onde vai. Bom,
Então o cenário é este: o governo brigando com o Congresso e brigando consigo mesmo. E quem se aproveita de toda essa confusão? Exato, a oposição. E é aí que entra a nossa terceira frente, o cerco, em um cerco muito bem organizado que a oposição montou. E não é um ataque qualquer, não. É uma estratégia pensada com 4 pilares, 4 frentes de ataque simultâneas. Eles não só travam tudo que o governo tenta fazer, como também avançam com a agenda deles, com pautas polêmicas, para manter a base deles sempre acesa, sempre mobilizada nas redes sociais. Uma das principais armas que eles usam são as CPIs. Mas olha, o objetivo aqui muitas vezes não é investigar de verdade. Cada CPI é pensada para criar uma narrativa, para colar uma imagem negativa no governo, seja de abuso de poder, de incompetência ou até de ligação com o crime. O importante é gerar manchete e controlar a pauta do dia. Mas talvez a tática mais sofisticada da oposição seja essa aqui, a mudança de alvo. Eles perceberam que atacar só o executivo tem um limite. Então, o que eles fizeram? Miraram no judiciário, principalmente no STF. Ao fazer isso, eles criam um inimigo comum poderoso, e aí conseguem atrair para o lado deles gente que nem é da oposição, mas que também tem críticas ao judiciário. O debate deixa de ser governo contra oposição e vira uma suposta luta pela liberdade. É uma jogada de mestre do ponto de vista estratégico. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. De um lado, um Congresso superpoderoso que basicamente tem poder de veto. No meio, um governo que briga consigo mesmo. E do outro lado, uma oposição que não dá trégua, atacando sem parar. O resultado dessa soma é um sistema inteiro, a nossa própria democracia, sob um estresse constante. É basicamente a tempestade perfeita para a instabilidade política. A junção desses 3 fatores, o poder do Congresso, a divisão interna do governo e a força da oposição, faz com que governar deixe de ser sobre planejar o futuro, vira um ato de sobrevivência. É apagar um incêndio por dia para conseguir chegar até amanhã. E tudo isso nos deixa com a grande pergunta, né? A pergunta que fica no ar. Nesse campo minado político, ainda é possível governar de verdade? Quer dizer, ter um projeto de país, pensar a longo prazo, ou a política brasileira virou só isso mesmo? Uma eterna luta pela sobrevivência, um dia de cada vez. A resposta para essa pergunta, bom, ela vai dizer muito sobre o futuro do Brasil.